Bom, então, boa gravação. Então, gente, vamos começar aí com conteúdo de inequações do primeiro grau, na aula 16. E, como eu falei, né, hoje, depois que começou a gravar, eu vou falar de novo, eu que vou conduzir a aula, porque o Gabriel não está se sentindo muito bem, e aí ele passou hoje a vez aqui, então eu vou conduzir, o Thales também está aí, a Duda também, para se precisar dar uma força. Então, a gente vai começar aqui com a aula 16. E antes de começar, eu só queria fazer uma perguntinha para dar uma aquecida. Alguém sabe dizer de forma breve qual que é a diferença de uma inequação para uma equação? Bom, vou falar aí. A diferença é basicamente que uma equação ela representa uma igualdade e uma inequação representa uma desigualdade. É bastante simples e a gente vai abordar aí mais a fundo as características da inequação do primeiro grau. Então, primeiramente aqui, uma introdução sobre o que são as inequações. As inequações, como eu acabei de falar aqui, elas se baseiam numa desigualdade. Então, diferentemente das equações que representam uma igualdade, né, necessariamente os termos precisam ser, os termos separados pelo igual, tem que necessariamente ser iguais. Na desigualdade, eles necessariamente precisam ser desiguais naquela proporção. Mas elas são escritas da mesma maneira, né, com incógnitas e valores, e eu coloquei essa balancinha aqui para representar que é uma desigualdade, e aqui a gente vai ver mais a fundo sobre como é que a gente encontra soluções das inequações e como que a gente opera com as inequações do primeiro grau, que é o que a gente vai falar aqui. Então, a gente utiliza, né, para tratar das inequações, os sinais que não são os sinais de igual, né? Porque, como dito aí, é uma desigualdade. Então, a gente deve utilizar esses 4 sinais aí, que eles aparecem bastante, inclusive até mesmo fora da matemática, enfim, que são esses sinaizinhos aqui, de maior, menor, maior ou igual, ou menor ou igual. Eu coloquei esse balãozinho aqui para a gente sempre lembrar, né, que é um pouco intuitivo, mas é bom a gente lembrar que a gente tem que ler sempre como ler um texto, né, sempre da esquerda para a direita, como está a setinha aqui, para fazer sentido, né, senão ela fica necessariamente, literalmente o oposto, né, então, lendo aqui da esquerda para a direita, maior, menor, maior ou igual, ou menor ou igual. Então, a gente vai tratar desses sinais para falar aqui das inequações do primeiro grau. Para tratar do grau de equações e inequações, a gente usa o mesmo critério, né, que olhar para o grau do polinômio, para o grau da incógnita que está trazendo na inequação. Todo mundo está conseguindo acompanhar? Tá de boa aí o áudio? Tá perfeito, professor. Beleza. Então, falando aqui do grau da inequação, que a gente vai tratar sobre só o primeiro grau. Então, como a gente já sabe também para as equações, se a letra aqui, né, como a gente representa como uma incógnita, tiver um expoente 1, que no caso não é representado, né, quando tiver só a letra, a gente sabe que é uma inequação do primeiro grau. E assim como também para o segundo, terceiro grau, se tiver elevado a 2, pelo menos um termo, né, elevado a 2 ou a 3, e assim sucessivamente. A gente vai tratar aqui desses casos e vamos falar também sobre as soluções e como que a gente pode encontrar também quando temos inequações sendo comparadas, né, que seriam basicamente os sistemas. A gente vai tratar disso aí um pouquinho mais para frente. Então,
agora vamos resolver aqui rapidinho um exemplo, para, né, já dar uma aquecida sobre como que tem uma sacadinha importante resolvendo inequações. Então, esse caso, eu trouxe especificamente aí que ele cai nesse caso, que vai ser abordada, né? Então, é uma inequação que diz que menos 7x mais 15 deve ser menor que 2x. Então, para a gente resolver uma inequação, a gente segue a mesma lógica das equações. A gente deve isolar os termos que acompanham aqui a incógnita, e isolando esses termos, a gente resolve as operações e tem uma sacadinha aqui que eu vou falar agora. Então, aqui trazendo as operações, né, a gente passou o 2x aqui do lado direito para o lado esquerdo, como menos 2x, e o 15, né, que está sozinho, a gente passou para o outro lado como menos 15. A gente efetua as operações, que no caso aqui é fazer essa subtração, e encontramos que menos 9x deve ser menor do que menos 15. E é aí que está o lugar que a gente tem que prestar atenção, né? Que quando a gente tem um termo, né, o termo que está acompanhando aqui a incógnita, que no caso é menos 9. Quando esse termo, depois que a gente isolou os valores, já conseguiu deixar aqui isoladinho, o termo que está acompanhando a incógnita, se ele for negativo, quando a gente resolver passar ele para o outro lado, a gente vai ter que multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Eu trouxe aqui nessa sequência, fazendo essa operação aqui, multiplicando por menos 1. Eu deixei esse linkzinho aqui em laranja, para se no final da aula sobrar um tempo, eu vou passar esse videozinho que é bem curtinho, que é um cara explicando assim de forma bem clara por que essa situação acontece, né? Por que quando a gente tem que passar multiplicando ou dividindo um termo que está negativo, a gente sempre tem que multiplicar por menos 1 e, necessariamente, a gente precisa inverter o sinal, né? Então, se a gente prestar atenção aqui, depois que a gente multiplicou por menos 1, a gente tem menos 9x é menor do que menos 15. Então, depois que a gente multiplicou, virou 9x é maior do que 15. A gente mudou aqui os termos para positivo, porque multiplicamos todos os termos da inequação, então os dois ficaram positivos, e também a gente tem que trocar aqui o sinalzinho para o outro lado. Então, se sobrar um tempinho, eu não vou me aprofundar muito na explicação, até porque precisa um pouco mais de lousa, essas coisas, e então, se sobrar um tempinho, eu passo, é bem interessante. Senão, depois vocês assistem aí, e tranquilo. Então, aqui, a gente encontrou essa solução, aí depois que a gente efetuou aqui a multiplicação por menos 1, a gente pode simplesmente passar o termo que está, no caso é o 9 aqui, que está acompanhando, a gente passa ele dividindo no 15. Que eu ia falar? Que aqui a gente pode notar que a gente pode passar, a gente só vai poder passar quando o termo que estiver acompanhando for positivo. E aí a gente resulta aqui que x deve ser maior do que 15 nonos. É importante a gente prestar atenção que esse valor aqui, essa resposta, não é um valor específico, né? É um intervalo, se a gente parar para pensar. Está dizendo que a partir desse valor, 15 nonos, não tenho certeza de quanto que acho que é 1,6, alguma coisa assim. A partir desse valor, qualquer valor vai satisfazer essa inequação. Então, a gente presta atenção que a solução é um intervalo. Então, nesse próximo slide aqui, só trazendo aqui desse lado, que após chegar no valor resultante da inequação, a gente deve escrever a resposta como uma solução. Né? Não basta a gente escrever basicamente x deve ser maior que 15 nonos, porque de forma mais técnica, isso aqui está um pouco incompleto, né? Então, considerando que a gente tem vários conjuntos e várias abordagens que a gente pode estar dando para os números, a gente tem que fazer a solução desse jeito aqui, né? Que diz
é basicamente uma frase, a solução que a gente tem que ler, da esquerda para a direita. Que a solução é igual, sempre tem que vir tudo entre chaves, né? E a frase diz o seguinte, que x pertencente aos reais, x deve ser pertencente aos reais, né? Para essa resposta aqui. Porque, pessoal, a gente sempre trata com o conjunto dos reais, basicamente, na matemática, a gente só vai tratar com os números complexos, se for casos muito específicos, né? Mas, na maioria das vezes, a gente só vai tratar aqui com o conjunto dos reais. Então, a gente sempre vai colocar aqui no comecinho que x deve ser pertencente aos reais. Para que, nessas condições, os valores assumam essa característica, né? Todos esses valores. Então, a gente precisa dizer que x pertencente aos reais, tal que, essa barrinha aqui de pé, chama tal que, né? Então, x pertencente aos reais, tal que x deve ser maior do que 15 nonos. Então, todos os valores dos conjuntos dos reais maiores que 15 nonos satisfazem essa solução, que foi o que a gente quis dizer aqui. Na sequência agora, vamos falar aqui sobre a solução, né? Como a gente já tratou um pouquinho aqui. Rapidão, antes de começar, tá de boa aí? Só perguntando de novo. Tá dando para acompanhar? Alguma dúvida? Podem interromper a qualquer segundo para falar, que a gente vai engatando aqui e não para mais de falar. Pode continuar, professor, tá tranquilo. Beleza. Então, vamos falar aqui sobre a solução da inequação e o que vai ser importante também para tratar do assunto que a gente vai falar agora em seguida, que são os sistemas. Então, a solução de uma inequação, como eu falei lá no comecinho da aula, ela é um intervalo, né? Então, a gente não trata de um valor específico, a gente vai tratar de x sendo maior, menor, ou dentro de um intervalo, ou a partir de um número, né? Então, considerando ele ou não, né? Por isso que a gente tem que sempre prestar muita atenção se tem um sinal de menor ou menor ou igual, ou maior ou igual, porque isso vai mudar significativamente não, vai mudar bastante até a nossa resposta. Porque o intervalo, né, a gente, como eu falei aqui no slide anterior, a gente tem que tratar nessa solução como sendo x pertencente aos reais. Então, de forma geométrica, a gente vai dizer que essa é uma reta real, né? Então, a solução de uma inequação, a gente vai sempre conseguir colocar numa reta, né? Uma inequação do primeiro grau, né, pessoal? Só ressaltando isso. Sempre que a inequação for do primeiro grau, a solução dela a gente vai conseguir colocar numa reta. E é muito importante a gente prestar atenção se está acompanhando os valores de maior ou igual ou só menor ou maior. Por quê? Porque a gente, quando vai representar na reta, a gente usa aqui essa representação de bolinha fechada e bolinha aberta. Acho que todo mundo já aprendeu isso aí alguma vez na vida, né? Ou não também. Mas é que é bastante recorrente falar da bolinha aberta, da bolinha fechada. E basicamente a gente consegue entender de forma meio lógica, né, que a bolinha fechada é quando tem e a bolinha aberta é quando não tem. Então a bolinha fechada vai ser quando o valor aqui faz parte do intervalo e a bolinha aberta vai ser quando esse valor aqui é só um limitante, ele não faz parte do intervalo. Então, como está dizendo aqui nessa solução, o x ele tem que ser lendo primeiro da esquerda para a direita, a gente sabe que menos 1 tem que ser menor ou igual a x. Então, x tem que ser maior ou igual a menos 1. Então, a gente tem aqui que x tem que ser maior ou igual, aí tem a bolinha fechada, x tem que ser maior ou igual a menos 1. Aí, a partir daqui, a gente vai. E a gente vê também que x tem que ser menor do que 4. Notem que não é menor ou igual, então a bolinha aqui tem que ser aberta, porque esse valor não faz parte. Vai chegar a 3,9999, não vai chegar no 4, porque o 4 não faz parte. Daí, na sequência agora, vou perguntar para vocês como é que fica aí essa reta. Só falar bolinha, tal, para frente, não sei o quê, só
brevemente. De boa. Meio chato nessas coisas, mas de boa. Chato ficar pedindo para o pessoal falar. O pessoal tá com frio, ninguém quer falar nada. Mas é isso, pessoal. Eu trouxe aqui a reta. Uma bolinha aberta no 2 e a partir do 2 a gente tem todos os valores pertencentes a essa solução. É basicamente isso. Agora a gente vai falar aqui dos sistemas de inequações, que é o assunto, vamos dizer, um pouco mais... que aparece mais aí, por ser um pouco mais complexo, né? Mas também, com bastante atenção, a gente consegue resolver. Então, os sistemas de inequações, eles são a mesma coisa que os sistemas de equações. E os sistemas são um sistema, né? Então, é um conjunto ali de expressões matemáticas que trazem as mesmas incógnitas, né? Então, se você estiver tratando lá de dinheiro, o x vai ser o dinheiro, em todas as equações. Se você estiver tratando de batata, o x vai ser batata em todas as equações. Então, é isso que significa um sistema, né? São equações que compartilham das mesmas variáveis. Isso é muito interessante, isso aparece demais aí na área, acho que profissional, de várias áreas, enfim. Mas os sistemas, então, para a gente resolver os sistemas de equações, não de inequações, né? Para a gente resolver os sistemas de equações, a gente precisa encontrar os valores, no caso de primeiro grau, né? Sistema de equações de primeiro grau. Nós temos que encontrar os valores das incógnitas para que todas aquelas equações sejam satisfeitas. E para isso, né, a gente, na hora de resolver as equações, a gente usa método de substituição, de adição, para poder isolar as variáveis e encontrar ali uma forma comum de resolver, para que o valor satisfaça todas as expressões matemáticas. Então, esse sisteminha aí, só representando aqui, que para as inequações vai ser a mesma coisa. Só que a gente tem que lembrar que as inequações a gente não encontra um valor, né, como resposta. A gente encontra um intervalo. E para encontrar uma resolução de um sistema de inequações, a gente tem que encontrar um intervalo que satisfaça todas aquelas inequações. Então é isso que a gente vai fazer aí nos próximos slides, que é encontrar os intervalos que correspondem vamos fazer sobre esse mesmo exemplo que estava na imagem aí, e eu só coloquei essas bolinhas aqui de cor para a gente representar, vocês vão ver agora. Então a gente tem que pegar aqui e resolver cada inequação para que a gente encontre o valor em comum. Então, primeiro a gente resolve a primeira inequação, não é o valor, o intervalo em comum, né? Bom lembrar disso. Porque a nossa resposta vai ser em termos de maior ou menor. Aqui, a gente tem essa inequação, que ela basicamente, a gente pode passar aqui o 6 subtraindo. Eita, gente, eu coloquei o valor errado aí. Nossa, velho, onde que menos 6... Não, peraí, eu vou arrumar aqui, véio. Menos 6 mais 2 é menos 4, não é menos 3. Pessoal, errei aqui no... Tem que perceber. Aqui vai ser menos 4, tá? E aqui vai ser menos 2, né? Desculpa aí pelo erro, gente.
Vai a gente se embanando. Bom, provavelmente o erro se propagou aí, provavelmente não, o erro se propagou aí no resto do slide, mas não vai fazer tanta diferença assim para a análise que a gente quer fazer aqui. Enfim, desculpem o erro, mas encontramos aqui que a subtração de menos 6, de 2 menos 6, é menos 4, né? Então, corrigindo. E aqui a gente pode notar que desse lado, a gente não tem um valor de menos, acompanhando 2. Aqui a gente só tem 2x, não temos menos 2x. Então, aqui a gente não tem que fazer aquela sacadinha de multiplicar tudo por menos 1 e inverter o sinal. A gente não precisa fazer isso. A gente só vai passar ele dividindo mesmo, normalmente, e efetuar aqui a fração de menos 4 sobre 2. E encontrando aqui que esse intervalo dessa equação aqui, de rosa, vermelho, aqui rosa, tem o intervalo de solução que é que x que tem que ser maior ou igual a menos 2. Acabei de lembrar que isso vai mudar pra caramba aqui o nosso entendimento, gente, mas vou explicar aí as correções. Mas vamos lá. Aí, resolvendo aqui a outra inequação, a gente tem que x mais 3 tem que ser menor que menos 2. Passamos o 3 subtraindo e encontramos aqui que x deve ser menor que menos 1. De novo, aqui a gente não precisa fazer a troca aqui do sinal, porque não temos nenhum valor negativo aqui acompanhando a incógnita. De novo aqui, percebendo que a gente vai passando os slides, agora o valor aqui ficou errado de novo, gente. Então, não vou ficar corrigindo aí, mas vou corrigir só agora no próximo, que vai ser mais importante. Então, aqui a gente encontrou que não é menos 1,5, né? É menos 2, como está o erro aí. Mas a gente encontrou essas duas soluções, que são intervalos. E agora a gente, para encontrar aqui a solução, a gente convenientemente traça as retas de cada uma das inequações. A gente traça a reta com a solução de forma, vamos dizer assim, centralizada, né, como eu vou passar aí, e a gente faz uma intersecção. Então, eu trouxe aqui nessa representação como está errado, entendeu? Na verdade, não vai mudar, mas eu vou mudar aqui, eu vou colocar 2, para não ficar errado, né? Enfim, menos 2 é menor que menos 1,5, a gente ainda sofre. E aqui é menos 2. Certo. É isso, né? Se tiver alguma coisa errada, vocês me corrijam, mas eu acho que é isso. Então, agora, a gente tem que prestar bastante atenção aqui para fazer as retas de cada uma das inequações. Essa primeira aqui representa a primeira inequação, por isso que eu coloquei a corzinha, que a gente presta atenção que x tem que ser maior ou igual a menos 2, não é menos 1,5 aqui, eu não vou corrigir de novo, mas vocês sabem que é menos 2. X tem que ser maior ou igual a menos 2. Então, a bolinha aqui vai ser fechada. Na outra inequação, a gente encontrou que x deve ser menor que menos 1. Não é menor ou igual. Então, a bolinha aqui vai ser aberta, nessa segunda reta aqui, como está em azul. E, para fazer a solução, a gente quer encontrar valores que são comuns. O intervalo em comum, né, dessas inequações. E todos os valores que estão em comum são entre o menos 2, inclusive ele, e entre o menos 1 aqui, sem ele. Então, tudo aqui de menos 2 até o menos 1 sem ele, satisfaz a solução da nossa inequação. E aqui, novamente, a gente tem que fazer aqui a solução, né? Escrevendo que x pertencente aos reais, porque nós temos retas reais aqui.
x pertencente aos reais, tal que x está aqui entre menos 2 e menos 1. Bom, basicamente, pessoal, foi isso que eu trouxe aí para vocês. Eu tenho esse exercício aqui também que eu peguei do Enem. Eu não sei se vocês preferem para treinar em casa, se preferem que a gente comenta aqui agora. Aí fica a critério de vocês. Senão, a gente pode passar aquele videozinho também, que eu acho que seria interessante, que acho que ainda tem um tempinho, né? A gente podia passar aquele vídeo também, ou se vocês quiserem que resolva esse exercício aí, fica a critério de vocês. O que vocês preferem? Professor, se você puder mostrar como é que faz. Não, eu falo sim, falo sim. Não é um exercício difícil, eu fiz ele antes de colocar aqui, não é um exercício muito difícil, a gente só tem que prestar bastante atenção aqui no enunciado. Aí depois, se sobrar um tempinho também, eu passo o videozinho, que é curtinho também. Mas antes, pessoal, de eu falar aqui, eu esqueci de perguntar, alguma dúvida de boa aqui nessa parada do sisteminhas? É só fazer o varalzinho aqui, como chamavam meus professores lá do ensino médio, só fazer o varalzinho e traçar aqui as retas, que a gente encontra a solução. Isso fica um pouco mais fácil da gente visualizar aqui a resolução. Mas tem alguma dúvida, qualquer coisa mesmo, pode falar. Eu não tenho nenhuma dúvida. De boa, então. Deixa eu testar um negócio aqui, gente. Que eu fiz uma parada aqui. Pronto. Beleza. Então, vamos fazer o exercício aqui. Então, gente, eu não me preparei com uma lousinha, eu não sei, mas eu acho que se eu abrir o Paint aqui, deve rolar, né? Para fazer. Mas vamos ler o enunciado aqui primeiro. Se bem que eu acho que às vezes nem precisa, só comentando que a gente consegue resolver. Então, uma questão do Enem de 2016, e ele diz o seguinte: o gerente de um estacionamento próximo a um grande aeroporto sabe que um passageiro que utiliza seu carro nos translados casa-aeroporto-casa gasta cerca de R$ 10 em combustível nesse trajeto. Ele sabe também que um passageiro que não utiliza seu carro nos traslados casa-aeroporto-casa gasta cerca de R$ 80 com transporte. E aí ele pergunta o seguinte: suponha que os passageiros que utilizam seus próprios veículos deixem seus carros nesse estacionamento por um período de 2 dias. Para tornar atrativo a esses passageiros o uso do estacionamento, o valor em real cobrado por dia de estacionamento deve ser no máximo de... Então, não é exatamente que a gente vai ter que montar uma equação aqui e resolver, né? É mais para o olhar de que dos limitantes, né? E é maior ou menor. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente tem que analisar para resolver o exercício. Então, ele diz que o gerente de um estacionamento, ele tem lá um estacionamento e é perto do aeroporto. E o pessoal tem que fazer... Não, tem um cara, né, o que tem que fazer esse trajeto aí, um passageiro, que nesse translado, casa, aeroporto, casa, ele gasta R$ 10 de combustível. Ou seja, para ele sair da casa dele, ir do aeroporto e voltar, ele gasta R$ 10 de combustível. E o gerente sabe também que para um passageiro que não utiliza o carro, ele gasta R$ 80 com o transporte, né? Então, colocando aí, seria assim, uma pessoa gastaria R$ 80 para ir ao local, sendo que ela poderia gastar R$ 10 de combustível se ela fosse com o próprio carro. E aí ele quer saber
ele tem um estacionamento e ele quer pensar assim, quanto seria o valor máximo que ele pode cobrar para o estacionamento valer a pena, né? Para ele querer ir com o carro dele, gastar R$ 10 de combustível, estacionar o carro dele lá por 2 dias e voltar para casa, né? Porque a pessoa vai para o aeroporto, volta do aeroporto para casa. Então, são somente esses R$ 10. E aqui, pessoal, a gente analisa a partir do seguinte: se ele gasta R$ 10 para fazer esse trajeto, ainda sobrariam R$ 70, tem R$ 70 ainda, né, que o cara poderia cobrar para que vale a pena, né, para que a somatória aí 70 mais 10 seja ainda, né, no máximo R$ 80, que é quanto se gasta para você ir ao aeroporto. Não sei se está dando para entender aí muito bem o raciocínio, gente. O enunciado parece um pouco confuso, mas ele é bem simples, né? Então, ele gasta 80 para fazer o transporte sem o carro. Então, se ele cobrar por 2 dias até R$ 70, ainda vai estar sendo o mesmo preço, né? Então, o cara vai poder ir com o carro dele, né? Enfim, não vai precisar pegar um transporte, um outro transporte. Então, se ele pode cobrar até R$ 70, sendo que ele ressalta aqui que o valor cobrado é por dia, sendo 2 dias, a gente encontra que ele pode cobrar no máximo R$ 35 por dia, né? Então, não poderia ser nenhum outro valor aqui, porque se fosse 40, 45, valores superiores a 35, né, ele estaria superando, ele estaria aí na diária ultrapassando os R$ 70, que ultrapassaria aqui somando com 10 os R$ 80, e não valeria a pena a pessoa querer ficar no estacionamento dele, as pessoas iam querer ir com outro transporte, porque pensando no que seria mais econômico. Então, esse exercício é somente isso. Nós, não, na verdade, não precisamos fazer inequações, não precisamos escrever nada, simplesmente devemos olhar o fato de que, uma vez que a gente não quer ultrapassar, né, a gente quer fazer um valor que enfim, seja no máximo, né, esse valor dos R$ 80, a gente tem que analisar que, fazendo a diferença aí dos R$ 10, a gente encontra aqui que tem que ser R$ 35. Eu não sei se ficou claro para vocês, podem falar, mas deu para entender, gente? Sim, no caso, esse exercício é mais interpretativo? Peraí, fala de novo que eu aumentei aqui o volume. Tô sem Esse fone. interpretativo, no caso, né? Vixe, eu não escutei de novo. Pode tentar repetir aí, por favor? O exercício ser interpretativo. Eu acho que eu entendi. Você falou que é um exercício interpretativo, né? É bem isso mesmo, é um exercício interpretativo. Foi isso que você falou? Sim. Ah, tá, beleza. É que tá pipocando aqui pra mim, não escutei muito bem. Mas é isso. É um exercício interpretativo, né? A gente não precisa quebrar a cabeça para querer ficar fazendo muita conta no papel, que às vezes a gente acaba, quando for fazer prova, essas coisas, a gente acaba perdendo até tempo. Às vezes, se a gente consegue entender o enunciado muito bem, lendo ele e pensando com calma, a gente consegue já olhar para o resultado. Deixa eu ver aqui, mandaram alguma coisa aqui. Ah, alguém levantou a mão, pode falar. Então, o valor vai ser qual? Não entendi muito bem. Não, então, vou falar de novo aqui. A alternativa certa é a alternativa A. Alternativa A, R$ 35. Por que a alternativa A? Porque ele diz aqui que tem um gerente de um estacionamento que é próximo esse estacionamento é próximo ao aeroporto, e o cara tem uma sacada, ele quer fazer valer o estacionamento dele para que as pessoas decidam estacionar no estacionamento dele
e vão com o seu carro próprio para que ele tenha clientes, né? Então, ele sabe que determinado transporte, né, que no caso, nesse transporte se gasta R$ 10 em combustível, nesse transporte se gasta R$ 80 com o próprio transporte para o aeroporto. Sendo R$ 10 em combustível, e o combustível é necessário quando você vai com o seu carro, né, ele quer saber qual que é o valor máximo que ele pode cobrar na diária do estacionamento, se você for parar lá, qual que é o valor máximo que ele pode cobrar na diária para ainda valer mais a pena você ir para o estacionamento do que você pegar esse transporte de R$ 80, né? Porque uma diária de estacionamento deve ser cara, né? Então ele quer saber o valor limitante ali para que nessa situação valha mais a pena o estacionamento dele. Então, sabendo que o valor do transporte é R$ 80, a gente tem que olhar para que o valor do estacionamento mais o combustível seja inferior a esse valor. Para que esse valor seja inferior, até daria para escrever uma equação aqui, né? Que 80 deve ser maior ou igual a 10. Bom, eu vou escrever aqui, vai ficar um pouco mais fácil, né? Vou colocar um pente aqui. Peraí. Agora eu tenho que apresentar. No caso, daria para fazer 80 menos 10, que daria 70 e depois dividir por 2 ou não? É exatamente isso. É exatamente isso, entendeu? É exatamente isso. A única coisa é que eu demorei um pouco para falar dessa forma, para que a gente entenda muito bem o enunciado, né? Para que a gente possa simplesmente fazer essas contas, mas é só isso. A gente pega o valor do transporte, tira o valor do combustível e vê quanto que ele pode cobrar na diária, sendo que são 2 dias. Então, como são 2 dias, a gente divide por 2. Então, 80 menos 10 é 70, dividido por 2 é 35. Esse é o valor máximo que ele pode cobrar na diária. É exatamente isso. Eu não vi quem falou, mas você falou exatamente. Foi eu, a Ana. Isso, Ana Carolina, isso, você falou de forma muito mais simples. É só você pegar o 80, tirar 10 e dividir por 2 quanto ele poderia cobrar na diária, que ainda seria equivalente ao cara pegar o transporte, né? Então, como todos os outros valores aqui são maiores do que 35, a gente não pode pegar nenhum deles, né? Porque se fosse menor, se tivesse algum valor menor do que 35, então a gente poderia usar poderia pensar, né, em se ele quer o valor máximo, considerando o valor igual, né, de R$ 80. Se o cara quer chegar nos R$ 80, ele, enfim, ele colocaria aqui no máximo R$ 35 na diária. E se ele quiser fazer mais barato do que o transporte, ele colocaria menos do que R$ 35 na diária. Mas é bem isso mesmo. Eu ia escrever a inequação aqui, mas eu acho que não precisa, né, gente? É bem intuitivo, assim. Depois que a gente entende o enunciado, é só fazer como a Ana Carolina falou. De boa? Tudo certo aí? Alguma dúvida? Beleza. Gente, que horas que acaba a aula? Isso, eu ia falar isso agora, porque eu vou passar o vídeo aqui que ainda dá tempo. Daí a gente pega mais um tempinho aqui. Então eu vou apresentar outra guia para passar o vídeo. Então, só para introduzir aí, por que a gente tem que fazer aquela questão da inversão do sinal, né? Peraí, gente. Todo mundo tá vendo aí o YouTube?
Por que agulhas? Por que um tricô? Tá de boa aí o áudio, gente? Tá tudo certo. Beleza. Eu imagino que muitos de vocês já devam ter feito a si próprios a pergunta: por que diabos uma desigualdade de vez em quando inverte? Não concorda? Desigualdade, às vezes um menor vira um maior, às vezes um maior vira um menor. Essa desigualdade se inverte por causa de algo que tem a ver com isso aqui. Na real, não é bem isso aí. É a ver com um nome parecido com isso aqui. Isso aqui é um tricô e a primeira coisa que a gente tem para discutir é a tricotomia. Que beleza! A tricotomia dos números reais. Tricotomia, na real, não tem nada a ver com tricô, é só para lembrar do nome. Quando a gente fala de números reais, todos os números reais, quando tomados 2 a 2, estão submetidos a uma tricotomia. Essa tricotomia sugere que esses números ou são iguais, ou o primeiro é maior que o segundo, perdão. Oi? Tá dando eco. Ah, pode crer, gente. Foi mal. Esqueci de desligar o áudio. Agora eu vou desligar. Comecei por menor aqui. Ou ainda o primeiro é maior que o segundo. Uma dessas três coisas sempre acontecerá quando vocês estiverem falando de dois números reais. Ou seja, dois números reais sempre verificarão entre si uma certa relação de ordem, que vai fazer com que o primeiro seja maior que o segundo, ou menor que o segundo, ou que ambos sejam iguais. A partir daqui eu vou explorar alguns exemplos com vocês para que vocês entendam certas manobras que a gente vai poder fazer um pouco mais tarde no mundo das inequações. Eis aí um eixo real e alguns números destacados. O número -3 está destacado assim como o número -1, e eu imagino que todos vocês concordem que o número -3 é menor que o número -1. Vou agora somar 7 unidades a cada um desses dois números. O -3 ganhando 7 unidades se transforma em 4. Da mesma forma, o -1 ganhando 7 unidades se transforma em 6. O que eu quero que vocês percebam antes de mais nada, que originalmente os dois primeiros números que eu coloquei na tela, o -3 e o -1, verificavam uma relação de ordem tal que o -3 era menor que o -1. Até aí tudo bem. Agora vocês procurem observar a que número cada um desses números originais, -3, -1, deu origem. O -3 ganhando 7 unidades, deu origem ao 4. O -1 ganhando 7 unidades, deu origem ao 6. Se eu observar os números aqui, cada um dos meus dois números originais deram origem, eu vou perceber que a relação de ordem entre eles continua exatamente a mesma. O número a que o -3 deu origem continua menor que o número a que o -1 deu origem, ou seja, não houve nenhuma alteração na relação de ordem entre esses dois números. Menor continua menor, o maior continua maior. O que eu quero com isso é, num primeiro momento, mostrar para vocês que quando houver uma mudança caracterizada por intermédio de uma soma, observa bem, de uma soma de uma constante a dois números que verificam uma certa relação de ordem, a relação de ordem não se altera, quem era menor continua menor, quem era maior continua maior, porque nós estaremos nesse caso simplesmente deslocando os dois números originais ao longo do eixo real, ou mais para a direita ou mais para a esquerda nessas condições. Com isso, quem estava mais à esquerda continua mais à esquerda, quem estava mais à direita continua mais à direita, quem era maior continua maior, quem era menor continua menor. Observe bem, no próximo exemplo, era uma vez o 1, era uma vez o 4. O 1 nitidamente é menor que o 4. Vou pegar tanto o 1 quanto o 4 agora e vou subtrair 6 unidades de cada um. O 1, quando perder 6 unidades, vai virar -5. 1 menos 6 dá -5. O 4, quando perder 6 unidades, vai virar -2. Originalmente, olhando para o 1 e para o 4, eu disse o 1 é menor que o 4. Aí o 1 deu origem ao -5, o 4 deu origem ao -2. E se eu comparar os números a que cada um deles deu origem, eu vou concluir que o -5 continua menor que o -2. O que eu quero mostrar para vocês é que a minha primeira premissa de que é possível somar uma constante a dois números fazendo com que a relação de ordem entre eles se mantenha é uma premissa também válida em se tratando de uma subtração. Se eu quiser falar bonito, eu posso dizer se eu somar aos números envolvidos nessa relação de ordem uma constante positiva ou negativa, a relação de ordem entre os dois números também se mantém. Quem era maior continua maior, quem era menor continua menor. Melhor ainda se vocês forem capazes de enxergar esses dois números se deslocando mais para a direita ou mais para a esquerda à medida em que essas transformações acontecerem. Agora olha bem, era uma vez o número 1, era uma vez o número 2, e eu resolvo multiplicar esses dois números, o 1 e o 2, simultaneamente por 4. O 1 multiplicado por 4 vira 4. O 2 multiplicado por 4 vira 8. Está mais longe. Vocês percebam que os dois números se afastaram. O 8 está mais longe, mas ele continua mais à direita do 4, assim como originalmente o 2 estava mais à direita do 1. O 1 originalmente era menor que o 2, os meus dois números onde tudo começou.
Quando eu multipliquei ambos por 4, eu cheguei à conclusão de que o número a que o 1 deu origem 4 continua menor que o número a que o 2 deu origem 8. E pela terceira vez consecutiva, a relação de ordem não se altera. Vocês observem, quando eu multiplicar os dois números por uma constante positiva, muito importante, por uma constante positiva, a relação de ordem entre eles não irá se alterar. Observe esse quarto e último exemplo. Era uma vez um 3, era uma vez um 5. O 3, evidentemente, é menor que o 5. Quando eu multiplicar o 3 e o 5, ambos por menos 1, olha bem, por menos 1, o 3 dará origem ao menos 3. O 5, por sua vez, dará origem ao menos 5. Se eu fizer a leitura agora da relação de ordem original versus a nova relação de ordem, considerando os números originais e os números a que eles deram origem na mesma ordem, primeiro com primeiro, segundo com segundo, eu vou chegar à conclusão de que o 3 é menor que o 5. Mas observa bem, o 3 deu origem ao menos 3. O 5 deu origem ao menos 5. O menos 3 está mais à direita que o menos 5. Quem está mais à direita é sempre maior. E, consequentemente, vocês chegam comigo à conclusão surreal de que o 3 era originalmente menor que o 5, mas agora o número a que ele deu origem, menos 3, se tornou maior, eu disse maior que o número a que o 5 deu origem. Sabe por que que isso acontece? Toda vez que vocês multiplicarem dois números por uma constante negativa, esses números irão girar em torno do zero. Eles assumirão valores correspondentes aos seus simétricos, ou seja, 1 mais 2 vira um menos 2, 1 mais 5 vira um menos 5, 1 menos 7 vira um mais 7. E a distância de cada um desses números até o zero permanecerá a mesma. O que significa que quem está mais perto do zero continuará mais perto, quem está mais longe do zero continuará mais longe. Mas quando a gente gira em torno do zero, a consequência disso é que quem era menor estava mais à esquerda, depois de girar estará mais à direita e, portanto, se tornará maior. Isso é uma curiosidade que tem a ver com a tricotomia, 3 coisas que tem que acontecer com exclusividade a cada observação. Um número não pode ser maior e menor que outro ao mesmo tempo. Um número não pode ser maior e igual a outro ao mesmo tempo. Por isso que a gente usa maior ou igual, menor ou igual, toda vez que a gente faz referência a essas desigualdades híbridas, que incluem a igualdade, por assim dizer, mas elas não incluem ao mesmo tempo, porque só uma das coisas pode acontecer a qualquer momento quando a gente está falando na tricotomia. O que eu quero mesmo mostrar para vocês, que existe uma ciência e uma justificativa por trás da ideia de que quando a gente multiplica os dois lados de uma desigualdade por alguém negativo, a boca do jacaré se inverte. Não sei se vocês aprenderam assim, eu com a minha professora foi assim, a boca do jacaré inverte. Quem era maior fica menor, quem era menor fica maior. Só para derrubar mitos, como eu falei para vocês num primeiro momento, a partir dessa síntese que é um pouquinho mais densa do que aquilo que a gente está acostumado, mas que eu achei importante de trazer para vocês, até para a gente valorizar as questões de linguagem. Quando x é menor que o y, então x mais a sempre será menor que y mais a. Não importa se esse a é um número positivo ou um número negativo, não importa. Se eu somar ou subtrair uma constante aos dois lados de uma desigualdade, a desigualdade continuará preservando a mesma relação de ordem original. Agora, se lá pelas tantas eu sei que x é menor que y, o produto AX será menor que o produto AY só se A for positivo. Em outras palavras, quando eu multiplico os dois lados de uma desigualdade por alguém positivo, a relação de ordem continua a mesma. Quem era maior continua maior, quem era menor continua menor nessas condições. E a terceira e última linha, essa é sinistra, dá uma olhada. Se x é menor que y, então o produto AX será maior que o produto AY. A relação de ordem se inverterá, bastando para isso que a constante A seja negativa. Se eu escolher multiplicar os dois lados da minha desigualdade por alguém negativo, consequentemente a relação de ordem irá se inverter. E eu aproveito para destacar um detalhe. Este número A que nós escolhemos pode eventualmente ser um número fracionário. Eu posso multiplicar os dois lados por 1/2, por 1/3, por menos 1/5, por menos 1/10. E o que eu quero com isso é que vocês observem que a multiplicação e a divisão nessas condições estão no mesmo nível hierárquico. E, portanto, essas duas regras do positivo e do negativo valem tanto para a multiplicação quanto para a divisão. E isso eu faço questão de destacar, para que vocês saibam que a partir de agora, toda vez que a gente estiver diante de uma desigualdade, mais especificamente diante de uma inequação, se eu multiplicar os dois lados por alguém negativo, ou alternativamente, se eu dividir os dois lados por alguém negativo, não importa, a desigualdade vai inverter, a relação de ordem vai mudar para sempre. Bom, é isso, pessoal.
É um videozinho interessante, né? Enfim, eu não sabia, nunca tinha visto sobre isso, né? O porquê que isso acontece, eu achei interessante. E eu vou só trocar a apresentação aqui rapidinho, só para passar o último slide aqui rapidão. Mas enfim, pessoal, fizemos aqui o exercício. Então, finalizamos a nossa aula. E eu coloquei aqui em laranja o mesmo link, tá bom? Se vocês quiserem ver, tem mais uns vídeos complementares. Aqui as referências e sigam lá em nossas redes, também muito importante. Mandem as dúvidas no inbox para qualquer um dos membros da equipe, enfim. Então, acabamos por aí, pessoal. Acho que deu um horário ok, né? Mas alguém quer comentar alguma coisa? Quer alguma dúvida? Colocar alguma sugestão? Vocês entenderam o negócio do vídeo? Tipo, ficou claro? Tipo, na verdade, a gente não tem que ficar lembrando dessa situação para fazer nada, né? A gente só é interessante saber o porquê que quando a gente tem que multiplicar. Vou passar aqui rapidão, vai. Voltar um negócio. E que quando a gente tem que multiplicar. Onde é que tá? Aqui. E quando a gente tem que multiplicar ou dividir sempre algo negativo, a gente tem que fazer essa alteração aqui, que é trocar o sinalzinho de lado. Mas é isso, pessoal. Finalizando mesmo agora. E ninguém quer falar nada. Por mim, já encerramos aqui. Foi boa a aula? Alguma coisa? Deu para entender? Bom, é isso então, gente. Ninguém disse nada, eu acho. Eu nem vi o chat aqui. Ah, vocês mandaram, velho. Tô mandando. Nem tô vendo. Beleza. Não tava vendo, gente. É isso. Boa noite, então, galera. Fiquem aí pra aula de bio. E obrigado, gente. Valeu aí. Quem sabe numa próxima. Mas foi só uma substituição. Então, boa noite, pessoal.